Existe um tipo de oração que muitos evitam fazer à noite. É a oração de quem está cansado de pedir perdão pela mesma coisa. Você sabe do que eu estou falando. Aquele ciclo que você jurou quebrar na última semana, mas que hoje novamente te venceu. Aquele padrão oculto que aparece quando você está cansado, sozinho ou frustrado. Muitos cristãos confundem o perdão de Deus com uma licença para a mediocridade. Eles confessam o pecado, mas mantêm o ambiente do pecado intacto. Eles pedem para Deus apagar o fogo, mas continuam carregando o combustível em seus bolsos. Mas ouça com muita atenção. O reino de Deus não é um hospital de doentes que nunca se curam, mas sim um exército de transformados. Se você está preso em um padrão recorrente, o problema não é a falta de perdão de Deus, mas sim a existência de uma fortaleza na sua mente que ainda não foi derrubada. Mas nesta noite, não vamos apenas pedir desculpas, vamos identificar os alicerces desse padrão e, pela autoridade da palavra de Deus, vamos começar a demolição. Você não foi chamado para ser um escravo reabilitado, mas sim um homem e uma mulher absolutamente livres. Que a autoridade do Espírito Santo esteja sobre a sua vida agora. Se você sente que a sua vida espiritual é um ciclo de altos e baixos, que nunca sai do lugar, este terceiro episódio da nossa jornada é o seu momento de ruptura espiritual. Eu não estou aqui para te dar um devocional leve. Estou aqui para te ajudar a usar as armas espirituais que Deus deixou para quebrar as correntes que te amarram. Se você está pronto para parar de dar desculpas e começar a ter vitórias, fique comigo até o clímax dessa nossa oração. E neste momento eu convido você para abrir a sua Bíblia e ler comigo o livro de Romanos, no capítulo 7, no verso 18 e 19. O texto sagrado nos diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem que quero, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Aqui Paulo descreve a frustração humana, mas ele não para por aí. O erro de muitos é ler Romanos 7 e aceitá-lo como destino final. Mas Romanos 7 é o diagnóstico para quem tenta vencer na força do seu próprio braço. Segundo aos Coríntios, no capítulo 10, no verso 4 e 5, nos diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. O que é uma fortaleza? Do grego, oshuroma. No grego, essa palavra refere-se a um castelo fortificado ou uma prisão. São padrões de pensamentos, mentiras que você aceitou com verdades. Eu sou assim mesmo, meus pais eram assim, eu não consigo resistir. Essas são fortalezas mentais. A Bíblia diz que as armas para derrubar isso não são carnais. Você não vence um pecado recorrente com força de vontade. Você vence com a substituição de governo. Por isso, o Salmo 51 é o modelo. Davi não pede apenas perdão, ele pede uma cirurgia. Ele fala para Deus: cria em mim, ó Deus, um coração puro, lá no verso 10. Ele sabe que o problema é a fábrica, não apenas o produto. E a chave final está em Tiago, no capítulo 5, no verso 16. E o texto sagrado diz assim:
Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A cura bíblica exige exposição. O pecado oculto perde a força quando é trazido à luz da oração autoritativa. Deixe-me falar diretamente à sua fortaleza hoje. Qual é o padrão que você esconde? É o vício solitário nas telas? É a língua que destrói reputações? É o orgulho que prefere a solidão à submissão? Você não pode vencer o que você se recusa a nomear. Se você diz, eu errei, é muito genérico. Se você diz, eu fui desonesto, eu fui impuro, você está destruindo o esconderijo do inimigo. A razão de você cair sempre no mesmo lugar é que você está protegendo a raiz. Você confessa o fruto, mas continua regando a raiz. Mas nesta noite, o machado está posto à raiz das árvores. Romper com padrões exige dor, exige admitir que você ama o pecado mais do que admite. Mas hoje, o seu desejo de ser livre deve ser maior do que o seu prazer de pecar. Visualize agora essas paredes mentais caindo, aqueles argumentos que você usa para se justificar. Ah, mas eu estou sob estresse. Ah, mas ninguém me entende. Tudo isso são tijolos da fortaleza. O Espírito Santo está aqui para soprar sobre esse castelo de cartas e te mostrar que em Cristo a corrente já foi aberta. Você só precisa caminhar para fora da cela. Meus queridos, convido vocês neste momento, em comunhão com Deus, a falarmos com o nosso Pai. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Deus dos exércitos celestiais, em cuja presença os demônios tremem e as correntes se desfazem. Nesta noite, não viemos com uma oração comum, viemos em guerra contra os padrões que têm roubado a nossa paz e também o nosso testemunho. Senhor, Tu vês o ciclo, Tu vês a vergonha que este Teu filho carrega cada vez que cai no mesmo erro. Mas hoje, basta. Pela autoridade do nome de Jesus, nós levantamos a espada da Tua palavra contra toda fortaleza de vício, de mentira, de orgulho e de amargura. Nós renunciamos agora todo acordo que um dia fizemos com as trevas. Se aceitamos a mentira de que não temos jeito, nós cancelamos essa sentença agora em nome de Jesus. Espírito Santo, clamamos a Ti e pedimos que o Senhor invade as câmaras ocultas da nossa mente, queima a raiz da concupiscência, destrói o prazer pelo que é profano, cria em nós um nojo espiritual pelo pecado que antes nos atraía. Pedimos que, enquanto este Teu servo dorme, o Senhor trabalhe no subconsciente, reprogramando os pensamentos de acordo com a mente de Cristo. Pai querido, venha quebrar esse padrão, pois quebrar esse padrão vai exigir disciplina e vigilância. Dar-nos a força para fugir da aparência do mal amanhã. Que o romper da alvorada nos encontre não apenas perdoados, mas transformados, e que a fortaleza caia, e que o Teu trono seja estabelecido sobre as ruínas do nosso eu. Oramos ao Senhor, em nome de Jesus, o nosso libertador. Amém e amém. As correntes foram frouxadas. Onde o pecado abundou, a graça de Deus superabundou, para te dar poder de mudar. Não aceite menos que a vitória total e absoluta. Durma agora na liberdade de quem decidiu romper espiritualmente. E amanhã você acordará para andar em uma nova autoridade,
e em novidade de vida, na presença de Deus e dos homens. Que Deus os abençoe, tenha uma boa noite, em nome de Jesus. Amém e amém.